Os valores. Então, vamos lá. Mais uma vez. O que que eu faço para ter qualidade de vida? Para ter saúde? O que que realmente eu faço? Você já parou para pensar? Eu desejo ter saúde. Ah, eu quero ter saúde. E se eu tiver algum problema, por que que eu tenho esse problema? Mas o que que eu faço? Porque o mundo, ele faz ao contrário. Justamente ele me larga num lugar muito complicado. Por quê? Porque o mundo vai crescendo e está cada vez mais crescendo, seja no campo ou seja na cidade, a gente está perdendo a saúde. Não é só na cidade, não, para quem imagina, né? Na cidade, nós perdemos o magnetismo, a gente perdeu a natureza, a gente não pega mais sol, a gente tá sempre de sapato, tá em ambientes fechados, porque o clima está muito frio ou está muito quente, sei lá qual é a sua região, né? A nossa aqui é os dois, hora é quente, hora é frio. E a gente se isola, vai para dentro das casas, né? Aí dentro das casas a gente bota luz artificial, íons positivos, bota ar-condicionado, íons positivos. E não vou dizer que a gente não vai colocar, porque tá difícil. Como é que tu vai ficar dentro de casa num forno ou num gelo? É difícil? Claro que é. A gente precisa respirar, não precisa? Se eu não respirar, eu morro, né? E o que que eu tô respirando? Se é nas grandes cidades, poluição. Não tem só oxigênio, não é assim? Se é no campo, as pessoas estão se contaminando, porque hoje o país é um país muito produtivo, como nunca foi. Desde os anos 90 para cá, ele vem realmente se alinhando para ser um dos, e já é na realidade, né, dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje ele já é. Lá eles começou a se preparar. E hoje realmente ele é. Hoje o Brasil é responsável por um quinto da alimentação mundial. Olha o avanço que nós tivemos, mas tem um preço. A base de defensivos, de agrotóxicos, e isso, como é colocado no ar, as cidades respiram também. Partículas ficam suspensas no ar. Só isso? Não. Elas também vão entrando aos poucos, porque são três, em torno de três produção por ano, três plantações, três plantios por ano. Sempre colocando o defensivo, a semente já vem com o defensivo, tem que colocar agrotóxico. E isso vai migrando pelo solo e vai parar onde? Nos lençóis freáticos. E a maioria das cidades do interior onde tem muita plantação, elas coletam a água da onde? E como é que tira o veneno da água? Mesmo que eles transformem a água em mais potável, mas isso não se retira da água. Não tem processo para fazer isso. Então, as pessoas das cidades ao redor de grandes produção também estão tendo problema. O que eu muito recebo são donos de terras enormes. Agora recebi essa semana uma pessoa aí com 1.000 hectares plantado, câncer, uma pessoa forte, trabalhadora, é, mas chega a hora do boleto. Olha, mesmo em ambientes que teoricamente a gente tem como ambientes saudáveis. Então a gente cada vez mais está envolto, ó, falei do ar, falei da própria terra, da água, e poderia, cada um desses assuntos, a gente teria um dia para conversar sobre ele, e ainda faltaria pauta para cada um desses assuntos. Mas a grande realidade é que nós nos tornamos
pessoas. Eu espero que aqui, todos que estão e seguem a Fátima, a Adria, a Maria Alice, todos estejam fora do quadrado, né? Fora da caixa, como dizem, né? Não é o que estão dizendo hoje. Espero que todos estejam fora da caixa, já fazendo e aplicando nas suas vidas o que elas ensinam, o que elas repassam, porque é o mínimo que a gente pode fazer para tentar ter qualidade de vida. E isso ainda não é a garantia. Ninguém tem garantia. Eu não sei se eu acordo amanhã. Eu não sei se eu, hoje de tarde eu vou estar aqui. Nenhum de nós sabe. Não está escrito. Mas, porém, o que que eu faço para tentar ter qualidade de vida até onde tiver que ser? Ou eu prefiro viver como a sociedade vive, fazendo uso de um monte de porcaria só para dizer que eu estou feliz, só para dizer que eu estou junto com outras pessoas e me coloco a vida num penhasco. Ah, mas eu estou feliz. Será? Porque se a gente partir logo com algo fulminante, bom, a gente não vai sofrer, a gente vai deixar a pessoa sofrendo. Nós não vamos sofrer. Mas se porventura me faltar e eu tiver que ficar acamado, ai, ai, ai. Quem é que vai gostar? Ninguém. Então faça. Só você pode fazer isso. Lute por você. Você já se perguntou qual é o bem mais precioso que você tem? Já se perguntou nisso? Qual é o bem mais precioso? Eu sei que aqui a maioria deve ser mãe. Acho que eu não tenho meninos, só tenho meninas. Vou dizer meninos e meninas, né? Eu acho que sim. É, então, Tem um rapaz aqui. tem um rapaz, então, peraí, então, meninos e meninas. Provavelmente todos que estão aqui são pais. De repente, por amor ao próximo, como a gente tem muito, querer dar amor ao próximo, a gente vai dizer assim: ah, o bem mais precioso que eu tenho são meus filhos, e alguns que são um pouquinho mais, os meus netos, que agora estão mais próximos, né, do vovô e da vovó, desde que o vovô e a vovó seja para frente, esteja, tenha vontade de estar com eles, não digo estar brincando e correndo, que muitas vezes não dá, mas estar com eles e olhando para eles. Mas eu tenho essa condição? Tem muitos vovôs e vovós que estão só reclamando de dor, de dificuldades, que não conseguem caminhar direito. Tu acha que o netinho vai ficar perto? Não. E aí como é que eu curto os netinhos? Ainda vou ficar reclamando que eles nem me visitam. Ninguém quer ficar comigo. Aí eles vêm ficar comigo só quando eu começo a chorar muito. Aí eles vêm olhar como é que eu tô. Não é assim? É isso que você quer para sua vida hoje e para o futuro? Então só tem um caminho. Lute por ele. Pesquise coisas boas. Se aproxime de pessoas que conhecem e repassam coisas que funcionam. A principal, aplique na sua vida. Não adianta só escutar, olhar, repetir, fazer mais uma vez e olhar, mas chega na hora, eu faço o que todo mundo faz. Adianta? Não, não adianta. Eu tenho que fazer por mim. Ninguém abre a boca por mim, ninguém mastiga por mim, ninguém respira por mim. Nada disso, sou eu. Eu sou a parte mais importante do processo. Ah, então é egoísmo? Não. Desde que meu coração esteja inclinado ao bem, não existe egoísmo aqui. Por quê? Porque eu estando bem, verdadeiramente eu consigo entregar ao próximo o que ele precisa, não o que ele quer. Nem sempre é o que ele quer. É o que ele precisa. Mas eu tenho que estar consciente, eu tenho que estar bem. Ó, quando eu digo que eu amo meus netos, que coisa boa. Mas eles só existem, os seus filhos só existem porque você existe. Porque se você não existisse, não seriam eles. Consegue entender isso? Então, primeira parte disso que nós estamos falando. Lute por você, mas lute de verdade. Faça força para estar bem. Não estou dizendo com isso que você tem que ser radical.
Também muitas vezes o radicalismo para algo único, porque nada é único, né? A gente brinca que a verdade tem a minha, a tua e a verdade mesmo, né? Tem a minha verdade, a tua verdade, mas tem a verdade mesmo, né? Então nada é único, gente. De repente, amanhã ou depois, eu tenho que corrigir uma trajetória. Olha, isso aqui foi um estudo, é melhor fazer isso aqui do que aquilo lá. A gente está aprendendo constantemente, mas o que a gente precisa é aplicar e tirar os resultados. E desfrutar dos resultados. E poder acompanhar as pessoas que a gente ama. Poder ser um farol para eles. Porque chega numa certa idade que a gente começa a ser referência. A gente pode achar que eu estou inútil. Não está inútil, não. Você é uma grande referência para muitas pessoas, pois você chegou lá. Eu sempre brinquei com a minha mãe, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, quer dizer, trabalhar desde cedo, mas carteira assinada, registrada, que podia na época, 14 anos. Com 18 eu fui morar como sede 1.000 quilômetros distante. Mas eu viajava o Brasil inteiro, então era só sede. Então eu ficava mais longe ainda. E aí toda vez que eu ligava para ela, eu dizia assim, eu ligava, fala, velha! Ela dizia, velha é tua mãe. Eu digo, é ela mesmo. Aí ela dizia, mas eu cheguei aqui, diz ela. Eu digo, "Ih, terminou a brincadeira. Não sei se eu vou chegar, né? E essa é a grande realidade. Então, eu sempre tive com meus pais a brincadeira, né? Ele sempre teve uma igualdade, porém, com respeito à hierarquia, e muito respeito à hierarquia, mas, porém, uma amizade muito grande. Eu tenho eles como uma referência muito grande, né? Os dois. E para mim, eles foram frutos disso, de me mostrar que eu posso viver até o último dia, desde que eu deseje. Muitas vezes eu não vou estar fazendo o mais certo, porque, como eu disse, o mais certo, ou o certo, a verdade verdadeira, ela é tão única que muitas vezes a minha é diferente da tua e não é a mesma que é a verdadeira. Então, a gente precisa só se aplicar e buscar o que realmente funciona. E hoje a gente está aqui, poderia falar sobre saúde, poderia entrar cada vez mais sobre a saúde, mas eu incentivo vocês a buscar, pesquisar, olhar com as meninas aí, coisas boas, e tem muitas. Mas hoje nós vamos mostrar algo que ajuda muito o corpo a se reestabelecer. Como assim? Então ele cura doenças? A gente brinca dizendo, não, ele não cura ninguém. Aí as pessoas ficam tristes, né? Ele entrega ao corpo a capacidade dessa máquina que é fantástica, que tem os mecanismos de defesa e de cura, de preservação da vida, entrega condições para essa máquina maravilhosa. E essa máquina ela retoma, vai retomando o melhor caminho. Isso é que eu tiro para vocês assim como algo fantástico. Algo simples que não precisa programar, porque senão tu ia falar sobre. Cada um fala sobre uma doença, né? Que muitas vezes elas conhecem mais sobre a doença do que sobre a saúde. E aí cada um tem a sua, né? Ainda tem a minha. Ai, porque eu tenho tal problema. Ah, então é teu. Fica com ele. Mas cuida bem dele. E muitas vezes é nomes diversos, de A a Z, doenças que cada vez. Eu acredito que hoje se estuda mais sobre para dar se estude mais para dar um nome a uma doença do que simplesmente tentar curá-la, né? Remediá-la eu sei que facilmente se consegue, que é dar remédio. Mas dar remédio não é a solução. A gente tem que entender o porquê que eu cheguei lá. Foi meus pés que me levaram para lá. E o que que eu preciso fazer para voltar? Essa é a grande realidade. Será que eu estou preparado? Ah, e vamos lutar por isso? Vamos. E aí vem essa tecnologia que eu acho que ela entrega, como eu disse, independe do nome do problema, do A, do Z, ela vai lá e entrega condições para o corpo se restabelecer. E o que que é isso? Que tecnologia é essa? Bom,
Essa tecnologia vem oriunda de uma empresa japonesa, em que só no Brasil, ela é japonesa e está no Japão. Mas ela veio para o Brasil para atender a maior colônia japonesa fora do Japão, que é o Brasil. O Brasil é a maior colônia japonesa fora do próprio Japão. E ela veio atender isso há 42 anos, não é 42 dias e nem 42 meses, é 42 anos que ela está no Brasil. E como referência e como a pioneira, aquela que sempre tem a tecnologia de ponta. Essa empresa se chama Kenko Pato. Ela foi muito conhecida lá nos anos 83, aí entrou nos anos 90, e aí começou a ser muito multiplicado, né? Como única e para o povo como colchões terapêuticos. E que na época ela cresceu assim barbaramente, como por um exemplo, uma situação que aconteceu aqui no interior do Rio Grande do Sul, que é em Santa Rosa, aonde um distribuidor dela, ele encontrou uma pessoa muito representativa na cidade de Santa Rosa, que ele tinha epilepsia. E a partir do momento que botou um colchão, nunca mais teve epilepsia. Ele disse assim, Rafael, eu vendi muito colchão tecnológico, porque ele entregava verdadeiramente capacidade para o corpo reestabelecer. O que é uma epilepsia? É os dois hemisférios do cérebro, falando grosseiramente, só para vocês entenderem. Quando a pessoa entra em crise, entra em estresse, entra em agonia, nervosismo, a estrutura entre os dois hemisférios cerebrais não conseguem sustentá-los na distância mínima necessária. E eles entram em território não hóspede. E, consequentemente, entram em curto. E a pessoa entra em epilepsia. Tem que ser restabelecida essa estrutura, essa tonicidade. E como ele tira a acidez, melhora a circulação, equilibra, ele ajuda no melhor sono. Então, mesmo dando tonicidade, mas ele equilibra as emoções, ele organiza ela. O que que acontece? A pessoa deixa de ter. Mas é só para isso? Não. Por isso que eu digo, é de A a Z. Mas era só isso? Não, eles entraram naquela época com equipamentos no Brasil que só hospitais ou grandes clínicas tinham. Eram grandes equipamentos que a pessoa entrava dentro deles para se tratar e recebiam algo que hoje estão estudando e vendo que ele é excelente, por um exemplo, para Alzheimer, que é o eletromagnetismo. Então essas pessoas entravam dentro de uma máquina com várias maquininhas dentro para receber um eletromagnetismo, porém único no mundo e até hoje é único porque é patenteado. É um eletromagnetismo com inversão de polaridades. Ele inverte a polaridade norte-sul 60 vezes por segundo. É como se fosse 60 agulhas de acupuntura por segundo por ponto que ele toca. É muito bacana, né? É muito bacana. Meninas, vocês querem que eu mostre uns slides para mostrar quem é a empresa e o que que é isso que nós estamos dizendo e aonde ele pode chegar? Pode ser? Acho legal, viu, doutor Rafael? Porque daí a Então gente tá. visualizando entende melhor, né? Um pouco mais, fica um pouco mais forte essa É, percepção. Ok, então. Só me dá o acesso de eu compartilhar. Já está com você. Conseguem ver
a apresentação? Sim. Então, a gente falou dessa empresa que só no Brasil ela tem 42 anos. É uma empresa que se dedicou e tem uma família por detrás, falando aqui da América Latina, Estados Unidos, Brasil. É uma empresa que se dedicou a realmente levar qualidade, certo? E eles tinham essas máquinas que eu disse, né? Que a pessoa entrava dentro e se tratava. Isso em grandes clínicas e hospitais, porque ela era inscrita na Anvisa como equipamentos E hospitalares. aí? E aí as dores, tio? Tá Alô? doendo? Olha o áudio. Isso, bacana. Ah, Conseguiu Pode fechar, falar, doutor Jaime? Rafael. Fechei sim. então, essa empresa, ó, quem é que pode? Eu não sei se eu que tenho que fazer. Tá, tô admitindo daqui. Acho que deu. Bom, Pode essa deixar que eu empresa. admito, tá, doutor Rafael? Ah, então tá, posso ficar tranquilo. Tá. Isso. Essa empresa, ela entrou dessa forma, com equipamentos que faziam muita diferença. Muita diferença. Tanto que estava em grandes clínicas e até hoje elas estão lá, fazendo assim, ó, coisas fantásticas. Porém, quem é que tinha acesso a elas? Quem é que na realidade poderia ter contato? Só pessoas com grande poder aquisitivo. E eles perceberam isso. Eles reverteram o registro na Anvisa para equipamentos residenciais. Opa, agora nós podemos ter. E pararam de fabricar as máquinas para que as pessoas pudessem, todas que desejassem e vissem que isso realmente ajuda, pudessem ter nos seus lares. Até porque no slide aqui me mostra que o meu maior bem é o quê? A saúde, né? Não é isso? É o meu maior patrimônio. Se eu não tiver ele, eu não consigo viver o melhor com essas pessoas que eu amo, que a gente disse aqui, seja os filhos, os netos, o marido, a esposa, todos. É muito difícil. Opa, passei. Mas vamos lá. A gente comentou que a gente vem cada vez mais crescendo, se é no campo, está cada vez mais sendo mais produtiva, até porque entrou a tecnologia lá. Hoje, daqui a um pouco, tem máquinas que não têm operadores da máquina, elas fazem sozinhas por satélite. Elas sabem o que tem que fazer, elas vão lá fazer. De repente, alguém controla, em geral, né? Mas elas sabem o que vão fazer. Na cidade, os escritórios, é absurdo o quanto evoluiu. Celulares ali, como mostra, que a gente fala com pessoas de qualquer lugar do mundo rapidamente. Isso não faz tantos anos, não. Vocês lembram disso? Quando a gente queria ligar, a gente tinha que correr numa telefônica e ligar num orelhão. Não é assim? E hoje, celulares que tu faz ligação de vídeo, tecnologia como nós aqui, diversos lugares, a gente está se vendo, conversando, podendo aprender. É fantástico, sim, claro que é. Cirurgias, ó, na medicina. Hoje já se tem a possibilidade, além do avanço que se teve na medicina, tem-se possibilidade de um profissional ele fazer uma cirurgia numa pessoa de um outro país, desde que as estruturas estejam ligadas. Ele vai lá e comanda um robô num outro país para fazer uma cirurgia. Avançou ou não avançou? Para quem aqui, eu sei que todo mundo aqui já viu quando entrou nos que foi ali por volta do final dos anos 80, mais no início dos anos 90, que entrou o celular, por exemplo. Nós não tínhamos nada, os carros não eram tecnológicos, hoje são hiper tecnológicos. Já estão querendo que eles dirijam sozinhos. Daqui a pouco eles vão voar também. É ou não é verdade que a gente evoluiu absurdamente nos últimos anos?
Coitado dos nossos velhinhos, que eles vão olhar, puxa, mas não tinha nada disso. Quando que eu ia imaginar que ia evoluir tanto? Porém, essa evolução, então, ela me traz uma condição de eu não ter mais doenças, correto? É a pergunta, as doenças diminuíram? Conforme foi crescendo até as tecnologias, o avanço enorme, as doenças foram diminuindo? Não. Hoje, inclusive, crianças são doentes. E isso é uma grande contradição, né, doutor? É uma grande contradição, isso mesmo, Fátima. É uma grande contradição. A tecnologia avançou tanto que chega a ser quase impossível de imaginar que com tanta evolução eu não consiga fazer que uma pessoa diabética deixe de ser diabético e permita que outros entrem nela, que cada vez mais jovens estão entrando. Como o maior matador de todos os tempos, dos últimos tempos, né, de todos os tempos, dos últimos tempos, é as questões cardíacas. E ela segue matando muito, muito, muito. Cada vez mais as pessoas estão doentes. Elas só convivem. Olha a primeira imagem ali, a pessoa vai com a canetinha lá e vai lá, paf. Uns hoje celular já mais avançado, isso avançou. Ah, que bacana. Então, para mim, não tem que estar me agulhando toda hora para saber como é que tá. Para quem tem dinheiro, né? Os coitadinhos que não tem, tem que se agulhar toda hora para saber como é que tá a sua glicose. Para quem tem, hoje é sensor que bota no braço, vai lá, o celular vai perto, ah, tá tanto. Aí bota insulina, mas aí vai ter que se agulhar. Bota insulina, faz não sei o quê. Isso é vida. E com tanta tecnologia, a gente não consegue fazer algo por isso? O troço tá tão drástico, tão drástico, tão drástico, que até por medida, não sei que medida foi, os Estados Unidos mudou a pirâmide alimentar, né? Eu acho que nós tínhamos uma pirâmide que era inversa ao pirâmide do Egito, feita ao contrário. E mesmo assim, ainda será que aquilo é o bom? Pois é, será que a individualidade está sendo cuidada? Não, pessoal, cada vez mais a gente adoece, cada vez mais a gente vê crianças adoecendo. Isso é terrível. E por quê? Por quê? O que que você imagina? Quem daí, quem daí dos que estão com a gente teve contato na sua infância, de repente, contato com a natureza, foi do campo ou do sítio, naquela época que não tinha agrotóxicos defensivos e todas essas coisas, né? A gente se alimentava do que plantava e ou se não pegava dos outros que plantavam, né? Mas diretamente de algo bom. Eu costumo dizer, quando se comia uma banana, né? A banana era gordinha, tinha sabor, ela quase não tinha aquela pontinha, porque ela engordava tanto no pé, sem prejuízo, que a pontinha da frente dela, não do cacho, da frente dela, quando ela começa a ser muito comprida, é porque ela não foi deixada engordar, ela não engordou, ela simplesmente foi tirada antes, verde, muito antes do tempo. Hoje não se vê mais aquela banana gordinha que ocupava todo o espaço e ela amadurecia no pé. E a gente comprava e se deliciava com o sabor. Hoje, não é mais assim. O que que aconteceu? A gente escuta, eu já escutava na minha infância, o êxito rural. Quer dizer, as pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. E o que que aconteceu com as cidades? Dá uma olhada na foto. Nós viramos um povo de pedra. A gente vive num arranha-céu de pedras, isolados totalmente da natureza, usando sapato, não pegando sol, não indo para a terra, ficando em ambientes fechados, controlados termicamente e com luz artificial. E aí ficamos mais tardio, porque como temos luz, temos tecnologia, temos TV, temos celular, a gente não priva mais pelo sono.
A gente quer viver, tentar se alegrar com o programa, agora com as mídias sociais, e a gente não se reserva. Antigamente tinha isso. E por que que demorou tanto tempo para ter essa tecnologia? Se há tão pouco tempo, há pouco tempo. Compara isso só com o tempo de vida do Brasil, não vou nem dizer do homem. Ao quanto tempo que realmente essa evolução veio. Então, há pouco tempo atrás, a luz não era nem elétrica. E as pessoas trabalhavam, trabalhavam e conviviam com as pessoas que amavam no trabalho, vinham para dentro de casa, tomavam o seu banho, comiam alguma coisa, conversavam um pouco, mas já estava escuro, e não ficar na luz do lampião, que é uma luz amarelinha, fraquinha, não era tão bom assim. Então elas se deitavam e dormiam. Cedo, mas cedo acordavam. E a energia que a gente recebe de dormir cedo é muito maior do que a posterior à meia-noite. E hoje as pessoas estão só na madrugada. A gente está cada vez mais perdendo a energia, perdemos o senso, perdemos o contato com a natureza completamente. Resultado são as doenças. Síndrome, uma delas assim bem simples, síndrome da carência magnética. Ausência do magnetismo no organismo humano, que nos causa fadiga, insônia, dores de cabeça generalizadas, tensão na coluna, pescoço e ombros, baixa imunidade. Não é o que a gente vê todo mundo reclamando, sem ter aqueles com sintoma de doença. Já é uma premissa, já é um início de um grande problema. Com isso, então, essa empresa, né, junto a laboratórios japoneses, começou a estudar. E isso foi só 50 anos. Para quê? Como eu disse, a gente sempre ouviu falar do êxito rural, as pessoas querendo vir para a cidade, e a gente não consegue mais frear. Não tem como. Não existe a possibilidade. Então, quanto a isso, não tem como lutar. Tem que aceitar? Não. Aceitar, não. Mas tem que saber que isso vai ser uma realidade. E é uma realidade, ela não vai mudar. Então, pensando nisso, essa empresa foi lá e começou a estudar, mas não foram 2 dias, 3 dias. Tem um pesquisador que ele fez estudo por 50 anos. Como eu posso trazer a natureza para dentro dos ambientes? Como eu posso trazer saúde para dentro dos lares? Isso fez com que eles fossem estudando e trouxessem a energia boa do sol, que é o infravermelho longo, a tonificação, né? Uma energia de 4 a 14 microns que o Sol nos entrega. É uma energia regular, dentro do campo eletromagnético alternado. Que ele é capaz de reequilibrar o organismo, auxiliar a bioestimulação de todo o organismo, ajuda a prevenir e evitar doenças. Não é específico. Ele entrega essa condição para a pessoa. Olha a carinha dele aí. Algo simples, que não precisa de programações. Ah, para diabetes eu vou regular ele assim. Para um câncer eu vou regular ele assado. Para o autismo eu vou regular assim. Hoje cada vez mais temos autismo, né? E ele é muito eficiente, tanto ele quanto o fóton, que nós vamos ver logo na sequência. É muito eficiente. Muito. E essa empresa então desmembrou esse equipamento, daqueles grandes equipamentos que eu falei, e trouxe ele para o convívio das pessoas. E como eu disse lá no início, restabelece o fluxo energético, aumenta a atividade do sistema nervoso, estimula o processo de autocura, quer dizer, o corpo fazendo o seu próprio equilíbrio para trazer a cura. Esse eletromagnetismo, que é esse equipamento que nós mostramos ali no slide anterior, ele é um eletromagnetismo que a gente já comentei com vocês lá no início, que hoje já está sendo estudado, não pela empresa, que já estudou isso há muito tempo, mas pelo mundo,
que ele é importantíssimo, inclusive para melhorar, e muito, o Alzheimer, como outros problemas cerebrais. Só que esse equipamento faz um eletromagnetismo com inversão de polaridades, norte e sul, 60 vezes por segundo. É como se fosse 60 dessas agulhinhas que vocês estão vendo na tela, agulhinhas de acupuntura, por segundo, por ponto que ele toca. Aí você vai me dizer assim, então deve doer. Ele não dói nada. Você, inclusive, tem que mostrar o estímulo que ele está jogando no corpo, porque é indolor. Agora, esse estímulo que ele está fazendo, ele melhora o fluxo energético, ele melhora a troca gasosa do corpo, ele melhora em muito a parte circulatória. Ele aumenta a circulação, ele melhora, qualifica o sangue, coloca nele mais oxigênio, porque faz com que o corpo tenha mais troca gasosa. Ele equilibra o eixo endócrino, ele faz o corpo produzir beta-endorfina que tira dores. Enquanto está tratando, ele também está tirando as dores. Olha quanto benefício ele faz. E são benefícios que ajudam e muito a a todos os males aí que estão afligindo a humanidade. A gente fala, nada é único, porém, eu tenho certeza que ele vai ajudar em todos os casos. E a cura se dá pelo desejo também da pessoa de fazer, botar em ação o que precisa ser feito, se transformar no interagente da sua vida e desejar algo melhor. Com isso, ela vai ter hábitos melhores e vai usar essa tecnologia para que ela impulsione o corpo a realmente equilibrar. Como é que se usa? Deve ser difícil aquela barrinha ali. Eu brinco que ele é o cinturão do Batman. Cinturão do Batman. Algo simples, mas que tu usa também de uma forma simples, rápida e indolor. No básico, eu quero prevenir problemas, que ele foi feito para isso, ele foi feito para prevenir. O japonês, ele é o povo que mais vive. É só tu olhar lá até tem um estudo, né, das zonas azuis, né? O japonês é o povo que mais vive. E por quê? Porque ele cuida da saúde e ele preserva o que todos faziam antes. Caminham, vivem em conjunto, fazendo coisas boas, estando alegres. Mas coisas boas, não se juntar só para querer ter alegria, mas a qualquer preço. E como é fácil, ó, 5 minutinhos na cabeça, ele equilibra, ele melhora a oxigenação do cérebro, ele melhora o fluxo sanguíneo no cérebro, ele acaba equilibrando que as glândulas que nós temos no cérebro, como o hipotálamo, que é o maestro das glândulas do corpo, por isso que ele ajuda no eixo endócrino, mas também, por um exemplo, as amígdalas cerebrais, não as amígdalas da garganta, cerebrais, que é, ali atrás do cérebro límbico, a casinha das emoções. Quando eu começo a levar mais oxigênio, levar mais sangue com nutrição, as coisas vão se equilibrando. Inclusive, ele é muito bom para doenças autoimunes, por exemplo. Ele ajuda em muito. Por quê? Exatamente por isso. Porque todas elas, 159 doenças autoimunes catalogadas até hoje, elas têm um eixo. É psicossomático, é o psique se somatizando no corpo. O primeiro órgão é o intestino, podendo ser ali um Crohn. Mas é só isso? Não. Se ele se aliar uma parte hepática, uma parte pulmonar, eu já sei que eu tenho problemas de pele, como psoríase, dermatites e assim por diante. Olha como é importante, 5 minutinhos na cabeça. Aí depois a gente pede para ir para a parte do intestino, que é o segundo cérebro, ali em cima do umbigo, uma parte muito irrigada, mas que já vai pegar o intestino. Aí os pés, mais 5 minutinhos, pelo menos. Aí ele já começa a ficar quentinho, ele também tem a termoterapia. Nos 10 a 15 primeiros minutos ele ainda é frio e a partir dali ele começa a aquecer. Quarto momento, onde diz aqui a região da dor. Foi colocada ali na região dos rins.
pode ser sempre utilizada, porque já pega lombar e tudo mais, mas pode ser que a pessoa tenha uma dor específica, e aí tu vai colocar de 10 a 15 minutos onde é a dor dela. Essa é a maior indicação. Tem outras, mas ela não varia tanto. É fácil de aplicar. É um equipamento altamente tranquilo de lidar com ele. E vamos lá. Quais são as regiões que mais têm, vamos supor, depressão? Que ela também é catalogada como doença autoimune, tá? Quais são as regiões? Deixa eu escutar alguém aí, abra o áudio. Pelo menos alguém. Ih, ninguém? Acho que eu tô isolado. Onde não tem sol, onde é muito frio. Muito bem. Onde tem ausência de sol ou muito mais tempo durante o ano sem o sol. A pessoa precisa dessa energia. Então agora a gente começa a ter essa energia. Por quê? Porque tanto o equipamento quanto o fóton, que é uma outra tecnologia associada, ela traz essa energia do sol, tanto o infravermelho longo quanto esse espectro de energia de 4 a 14 microns constantes, sempre modulando entre essas dois pontos, que é 4 a 14. Não pode subir porque é daninho, tem que ficar dentro. E isso é que fez o estudo perdurar por 50 anos, porque ele precisava chegar nessa razão. E aí a pessoa consegue sair. Ó, mais uma doença hoje catalogada como autoimune, que é a depressão, e hoje já a gente sabe que acomete muitas pessoas, a tecnologia pode ajudar em muito. Nós temos vários casos de auxílio nessa questão. Junto, então, ao próprio equipamento, na casca dele, contém como mais de 180 produtos da empresa contém o fóton. Lá no início, por isso que eu digo que essa empresa segue sempre sendo uma empresa de ponta, sempre estudando, sempre avançando. Quando o estudo se deu, ele se deu com um fóton platina, que gera essa energia, certo? E para que eu tivesse essa energia, eu precisava de quê? Platina, um metal caro, precioso, de efeito antioxidante e de alta durabilidade. Olha a importância, antioxidante. Antioxidante é anti-age, é anti-envelhecimento. Oxidante vai nos enferrujando, oxida, a gente vai morrendo. Titânio, esse excelente condutor elétrico que a gente precisa para fluxo dos nossos líquidos do corpo, porque nós temos, já ouviram falar, 70% do nosso corpo é água. Eu tenho água no corpo, eu tenho o sangue venoso, o sangue arterial, o sistema linfático, tudo são líquidos que precisam ter movimento. E para ter movimento, eu preciso quebrar clusters, que a gente vai ver logo em seguida. E ele ajuda muito porque ele faz essa condução agora para um fluxo melhor. Alumínio, excelente condutor de calor. E que mais? Isso é o que nós tínhamos lá na década de 80, tá? Que já era fantástico e único. E essa nanotecnologia, ela trabalha exatamente em cima dos clusters, de todos os líquidos, como eu estava falando. Então, vamos lá, todos os nossos líquidos, inclusive a água comum que a gente toma, seja ela mineral, qualquer água comum, que não tenha passado por algum processo que justamente quebra os clusters. É como se eu estivesse tentando. Ó, temos trilhões de células no nosso corpo. Elas têm uma membrana que não deixa qualquer coisa entrar nelas. Agora tu imagina nós mesmos, assim, eu sou a célula e vou começar a botar para dentro de mim aquilo que é necessário. Aí eu pego um cacho de uva, eu consigo colocar um cacho de uva na boca? Não, né? Eu tenho que ir tirando as uvinhas uma por uma e colocando na boca. Posso até ser rápido, botar bastante, mas eu primeiro tenho que quebrar. Primeiro eu tenho que soltar ela de lá. Não é assim? É igual com a nossa célula. Como é que a gente vai ter uma hidratação melhor, uma detoxificação melhor? Como é que a gente vai ter
uma nutrição melhor das células, que é a vida. Se eu estou todo em cluster, se meu sangue tá enrijecido, tá duro, tá difícil, tô com o dímero D lá em cima, que aí tô coagulando de uma forma, tô com fibrinogênios lá em cima, tô coagulando a 1000, e hoje nem faz esses exames para saber, né? Se a minha água que eu entro também é toda fechada, como é que eu hidrato verdadeiramente? Entra por cima e sai por baixo. Tenho dificuldade, eu não aproveito o que ele pode fazer por mim. E essa tecnologia, são nanopartículas de metais maravilhosos, como a gente diz, titânio, platino e alumínio. Porém, essa empresa evoluiu, hoje ela ainda foi para frente e colocou outros metais maravilhosos, aonde gera agora não é nem o fóton platina, é o fóton íon. A nova tecnologia dessa empresa, mais uma vez, ela inovando, porque ela agregou mais prata coloidal. Já ouviram falar de prata coloidal? A ação antimicrobiana. SGE é o único que não é metal, é um mineral. Tá? Um mineral vulcânico que nos gera íons negativos. Lembra que desde o início eu estou falando que íons negativos são necessários? E ela me gera íons negativos no corpo. E o ouro coloidal. Quem já ouviu falar do ouro coloidal? Olha, são metais tudo nobres, metais de um valor agregado maravilhoso, mas a valor agregado à minha vida. O ouro coloidal ele é um antitrombótico, olha que bacana. Então o fóton I é bom para trombos, para trombose, que hoje a gente vê cada vez crescendo mais, as pessoas tendo trombose uma atrás da outra. O fóton é maravilhoso, ele vai laminando o trombo sem permitir que solte trombos. E ele vai voltando, vai entregando de volta a melhor circulação para a pessoa. Olha que fantástico. E já ouviram falar que o ouro coloidal ele é muito bom para melhorar o QI? É, ele é muito bom para melhorar o QI também. Ajuda por demais na nossa condição cognitiva. Benefícios do fóton. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico, auxilia na detoxificação e nutrição das células, ajuda na oxigenação e circulação do sangue, auxilia na alcalinização do organismo, ajuda a promover o relaxamento do corpo. Olha que bacana. Ele, inclusive, se tu tem na tua cama, tu não tá te tratando, botando nada na tua boca. Tu deitou só para dormir, porque precisa dormir, né? E o bom que fosse 8 horas. Tu deita na tua cama com fóton, e ele, inclusive, faz tu ter o melhor sono. Ele é chamado de kit sono. Tu deita nele e ele vai tirando a acidez do teu corpo, melhorando a circulação, te tonificando, mas mesmo assim ele vai fazer com que o teu sono aprofunde. Tu tenha mais horas, mais tempo no sono profundo e sono REM, que é tão importante para a produção de hormônios da revitalização do corpo. Eu me acordo com mais vontade, eu me acordo com mais desejo da vida. Essa é a grande realidade. E aí vem produtos em si. Mas tá, mas esse fóton pode estar onde, além do equipamento? Ele pode estar, se você tem uma cama boa, se você não tem uma cama boa, ele tem colchão. De todos os tipos. Antigamente esses colchões eles eram feitos para o japonês. Era um colchão duro. Hoje ele já tem, porque isso foi melhorado até para o brasileiro. Porém, não pode perder a característica de ajustar a tua coluna, de deixar a tua coluna íntegra, porque senão você vai seguir tendo dores. Então ele ajusta. Ele tem uma tecnologia de isolamento e depois tecnologia de várias densidades que fazem com que, independe do teu tamanho, o teu peso, você consiga manter a sua coluna da melhor forma possível, reta, dormindo de costa, dormindo de lado, ele vai manter a sua coluna reta, porém, tudo aquilo que tiver que ser encaixado por essas diferenças de densidade, ele vai ser encaixado. Normalmente, ombro e quadril, para que você consiga botar o travesseiro e ficar com a coluna reta.
Mas eu tenho uma cama que ainda está íntegra, ela não perdeu a estrutura dela. Então eu posso colocar o Photon Pad. Eu posso transformar minha cama comum numa cama tecnológica, em que ela vai tirar a acidez, ela vai melhorar a circulação, vai ajudar em trombose, ou a própria circulação, melhorar o quadro da circulação, ah, me tonificar e me ajudar no melhor sono. Uma cama tecnológica. E pode vir também com a fronha do travesseiro, também com fóton. Então são mais de 180 produtos possíveis de eu ter acesso. Tem chapéu com fóton que melhora, além de me proteger muitas vezes do sol mais rigoroso, se eu vou ficar mais tempo no sol, mas também ele está ali fotonizando o meu cérebro. Temos a máscara para dormir no escuro pleno. Isso aqui tem algo maravilhoso envolvido com isso aqui. Eu já participei de um simpósio internacional onde tinha 5 países e um deles trouxe um trabalho lindo. São os oftalmologistas da Bolívia. Eles conseguiram começar a regenerar a visão de crianças que nasceram com a visão, essa é a premissa, elas nasceram com a visão, elas chegaram a enxergar e perderam por degeneração macular. E eles começaram a fazer um trabalho de uma fisioterapia específica, mas usando o Ginkgo Bill nos olhos e na nuca, onde fica a região da memória das imagens. E à noite, e à noite, eles colocavam a máscara para dormir. E o grande resultado, essas crianças começaram a voltar a enxergar até 4 meses e até 100% da visão foi regenerada. Fantástico. Quem gosta do visual, ó, tem um kit que é o kit Redux, aonde tu consegue eliminar medidas usando um creme que é um detox, tira toxinas que estão reservadas nas gordurinhas e que vão sempre nos atrapalhando, e depois tu passa um creme Redux. E aí tu pode botar um filme e, se quiser, bota uma cinta com fóton. E ela vai eliminando as gordurinhas. Se quiser, ainda bota o Kenkobil por cima, porque quando tu aquece o fóton, ele aumenta a potencialidade dele em 7 vezes o que ele faz com o corpo. Olha só. Finalizando, tem um cremezinho que é para deixar a pele bem sedosa, bem legal. Tem chinelos com fóton, tem esse produto da cadeira ali, que tu bota sobre uma cadeira de escritório, onde a pessoa fica muito tempo. Eu viajo e dirijo muito. Eu tenho um desses na minha cadeira do carro. Aí tu liga ele, né? E ele faz uma massagem, porque quando a gente dirige mais que 4 horas, a gente está em possibilidades de ter um infarto. Quando tu tem um equipamento desses, tu não condiciona isso, por quê? Porque ele faz com que tu tenha circulação mesmo parado, mesmo sentado. E ainda tá te entregando o fóton, que é isso que a gente diz que é maravilhoso. Tem camisas, bermudas, tem legs. Bom, são mais de 180 produtos. Tem o New Kit, que esse cara vem junto do kit prata, que a gente chama, que para mim é o melhor kit de entrada, né? Onde tem um Kenkobil, onde tem... A gente vai ver logo na sequência. Então eu tenho o fóton numa palmilha que tonifica. Nós aqui já estamos acostumados a ver isso, a própria Adri já viu também, da pessoa botar o pé com o tênis sobre o plástico do envelope novo da palmilha. E em 20 minutos ela não ter mais dor no joelho. Bom, mas estava lá no pé, e debaixo do tênis, e dentro da sacola, dentro do plástico dele. E mesmo assim ele melhorar o joelho da pessoa. Nós temos uma fibra que a gente vai ver agora pessoalmente, eu vou mostrar para vocês. Nós temos uma garrafinha que depois eu mostro para vocês, que tem pastilhas para fotonizar a água, para ser mais rápido a detoxificação das células do meu meio ambiente, certo?
Nós temos um creme para dor, tudo está no New Kit, que é fantástico esse New Kit. E aí temos uma esponjinha, a gente não dá nada por ela, esponjinha de banho. Ela é para limpeza, higienização, mas rejuvenescimento, é um anti-age da pele. Ela ajuda muito a subir o colágeno. Tu passa ela um pouquinho na mão, tu já sente uma diferença tremenda. Além de fazer esfoliação. Eu gosto muito dela seca, mas tem muita gente que gosta dela no banho, que ela é de banho, né? A fibra. Essa fibra eu já tive, eu fui dar uma palestra em Pomerode e eu tive, fui ajudar a deixar o palco pronto e eu tive mau jeito na coluna, na lombar. Alguém me deu uma fibra dessa, uma bota na tua lombar. E eu coloquei ela debaixo da calça e debaixo da camisa, para ficar bem ali na lombar. E eu fiquei trabalhando, sem pensar, tinha dor, desconforto, mas deu ali 30, 40 minutos. Eu olhei, olha, não tenho mais dor. E ela faz, ó, é uma espuminha 100% infravermelho longo. Ela ajuda por demais. É bem simples. O Photon Legs, que está lá dentro do New Kit, auxilia na circulação sanguínea, tem ação antisséptica e relaxamento. É um creme suavizante para a pele, muito bom para feridas, é fantástico. A garrafinha que nós vamos mostrar, acho que é melhor para mostrar sobre isso. A palmilha, como eu já falei. E aí nós temos vários produtos em que eles podem se transformar. Ó, temos vários estudos científicos, tá? Inclusive no Brasil. Tem estudo científico randomizado na Unicamp em que mostra que o fóton e o Ginkgo é excelente para as dores. É provado isso. Tem vários médicos envolvidos que provam, e aí vem, né? De tudo que viu, o que mais lhe chamou a atenção? Vamos fechar aqui então esses. De tudo que você viu, o que mais lhe chamou a atenção? Doutor Rafael, vou aproveitar para contar minha experiência do final de semana. Eu fui Olha, a, já temos experiência bem recente. Essa eu não estou sabendo. sim, eu fui a São Paulo, foram 3 dias de palestras, treinamentos, e a gente fica das 10 da manhã às 19, 20 horas sentados, né? E mal acomodados também. E eu levei essa fibra, que ela A tem 20 fibra, por 25. Gente, no avião eu usei ela, eu sentei em cima, botei nas costas, apesar da viagem ser curta, né? E no evento eu levei também, porque a gente cansa, senão. Eu fiquei colocando nas costas, sentava em cima dela, no plástico, tá, pessoal? E assim, me senti super bem. Mas o que começava a sentir mais pro final da tarde? Os pés começando a inchar. Gente, muito tempo sentada. eu botava a fibra embaixo dos meus pés. Não dava 10 minutos, doutor Rafael. Eu não tinha mais aquela sensação, inchaço. Chegava no hotel de noite, olhava meus pés, estavam maravilhosos. Tira muito rápido os pés inchados. Eu peguei uma pessoa, Adri, só para tu. Essa eu sei que tu não viu, mas um senhor, ele veio mais trazer a esposa, que tinha vários problemas. Ele estava cheio de problemas. E ele tava com as duas pernas, ele tava bem bonitinho, assim, vestido bem bonitinho. E com dois sapatênis, vamos dizer assim, né? Ah, só que quando eu fui fazer o teste de botar palmilha ou isso e aquilo, eu olhei para as pernas dele, as pernas estavam passando por para fora do tênis. As duas. Aí eu olhei, mas o senhor tem que ter dor neles. Não, eu tenho dificuldade, cansaço nas pernas, tem tanta coisa. As coisas foram acontecendo e a gente consegue, não, começa a não dominar o que fazer. Eu coloquei exatamente a palmilha. Não, minto. Eu acho que eu estava sem a palmilha, eu peguei esse paninho, a fibra, e coloquei debaixo de um pé. De qual é o pé pior aqui que tá mais sentindo? Ah, esse aqui, eu botei debaixo do pé dele. E segui conversando, falando, coisa e tal. Deu 20 minutos. Quando a gente olhou, vamos dar uma olhada como é que tá? A perna dele tinha desinchado, que sobrava espaço no sapatênis dele. E a outra inchada. E aquela.
Eu digo, se levanta agora, então dá uma caminhada. A perna, eles são bem mais leves, sem dor, e a outra pesada. Pois é, por isso é o teste, botar uma só. Que é pra tu ver a diferença. Se eu boto nas duas, emagrece as duas, né? E aí eles, mas será que tava tanto assim? É fantástico. Fóton é vida. Fóton é maravilhoso. Bom, abri perguntas, agora deixo com a condução de vocês. O que que vocês querem saber? Nós temos no final, não mostrei, mas nós temos um kit de melhor experiência. Um kit que me faz eu ter benefícios maravilhosos, vários, tá? Entre eles, um Kenkobil, que é essa máquina que eu vou mostrar agora o que que ela faz para vocês. Hein, doutor Rafael, só Ah, cortando e pedindo permissão para Fátima para ver o que que ela acha, porque já passou uma hora, né, Fátima? A gente nem vê a hora passar, mas de É repente ele verdade. já mostra esse kit, já mostra como funciona, doutor Rafael, e a gente marca um outro momento aí para tirar dúvidas, para a gente não se hum. prolongar muito. O que tu acha, Fátima? Eu acho interessante a gente ter um tempo, porque aí as pessoas elas vão pensando e vão aparecendo dúvidas, né? Com o tempo. A gente pega esse vídeo, coloca lá no grupo também, para as pessoas reverem, né? Mas eu acho interessante, por exemplo, se tiver uma ou duas perguntas por aqui, alguém que está assim querendo saber alguma coisa, é interessante também, né? Desde que a gente não se estenda muito mais, né? Porque depois até fica difícil da gente rever, né? Tem perguntas? Alguma dúvida? Alguém quer Ó, eu vou saber algo ligando, enquanto vocês importante? dizem, eu vou ligando o meu aqui, ó. Vou ligar ele, tá? Pessoal, dúvidas assim, eu tenho muita dor na coluna, ajuda nisso, eu tenho diabetes, ajuda nisso, a minha memória, Parkinson, nem precisa ser com vocês, mas algum familiar, dores, uma criança, que vocês tenham alguma situação. A dona Márcio. A Ceozinha. Isso, eu acho que ela pelo menos fez assim com o dedo. Não sei se ela quer falar. Se quer falar, só abrir o áudio. Eu queria só mostrar também, doutor Rafael, que enquanto o senhor foi falando, eu fui aplicando o meu aqui, para mostrar que é fácil de aplicar. Então, você pode estar trabalhando, você pode estar assistindo uma televisão, só não é recomendado você colocar o aparelho e dormir, porque ele tem o aquecimento, então se esquece ele em você daí, né? Mas, ó, enquanto essa última meia hora aí eu coloquei na cabeça, eu coloquei no pescoço, coloquei no ventre, agora aqui nos ombros, que é onde eu mais canso, eu coloco nos pés. Então, é fácil de usar, tá? Para deixar, assim, demonstrado para o pessoal que, ó, enquanto a gente fez a reunião, eu fiz a minha sessão do dia. E ele me faz tão bem, gente. Os dias que eu não pude fazer, que eu não estava com ele, a diferença do sono. Hoje ainda a gente falou que basta ficar uma semana, um mês sem um produto, que a gente sente a falta dele. Ontem eu voltei a fazer, dormi que nem criança, de tão bom que foi o meu sono após a aplicação do aparelho. Já se diz, né? Quem conhece o mundo fóton nunca mais quer deixá-lo. É o mundo fóton. Então, pessoal, a Seu, não sei se ela não conseguiu abrir, eu acho que ela tentou abrir ali o áudio, não sei se vocês conseguem abrir para ela. Não, é Pior que a ela que tem gente que não abrir. consegue, é ela que tem que abrir, ela que tem que É, clicar ali onde tem o onde tem um fonezinho. fonezinho, Enquanto a senhora tenta abrir, eu vou mostrar aqui uma coisa, ó. Eu falei que ele faz inversão de polaridade 60 vezes por segundo. É como se, né, fosse 60 agulhas de acupuntura. Mas, poxa, então eu vou tomar um monte de agulhada. Não, não toma nenhuma agulhada. Até para mostrar para a pessoa que ele está fazendo algo, porque tu não sente, tu tem que mostrar assim, ó. Olha só. Aqui dentro eu tenho dois ímãs e os ímãs se unem. Se unem, polo norte com polo sul. Quando eu coloco em cima dele, olha lá, ó. Eles não conseguem ficar juntos. Eles pulam. Por quê? Porque a hora tá polo norte, a hora tá polo sul. Então ele atrai e repele 60 vezes por segundo. Então, além deles não ficarem juntos, eles ficam pulando, indo e voltando, bem enlouquecidos.
Esse é um estímulo maravilhoso que ele dá para o corpo, onde ele obriga o corpo a ter mais troca gasosa. Isso é fantástico, pessoal. E aí eu tenho mais circulação, eu tenho mais o rejuvenescimento, porque ele vai mudando tudo aquilo que eu falei. Aqui é como se fosse seu sangue, ó, dentro de um tubinho, como se fosse dentro da veia. Todos nós temos o quê? Ferro no sangue. Mesmo a pessoa anêmica, que é menos ferro, mas ela contém ferro. Se ela não tiver ferro, ela está morta, porque não tem condução do oxigênio pelo corpo. Então vamos lá. Olha o que eu faço, ó. Coloca ele aqui, ó. Consegue ver que ele fica enlouquecido? E dessa forma, ele faz com que a gente tenha mais circulação. Traz Muito mais movimento, circulação. né? Traz Mais movimento, movimento. né? Isso, água parada cria limo, né? Então a gente tem mais movimento Isso. no sangue. Então eu tenho mais oxigenação e mais circulação. E eu começo a irrigar todas as partes do meu corpo. Lembra que era para botar primeiro na cabeça? Isso aí, ele se molda, ó. Como a Maria Alice colocou no ombro, ele se molda. Ele vai fechar como se fosse para botar no tornozelo, num pulso. E aí tu vai usando ele conforme tu deseja. Bom, é fantástico, tu pode estar usando ele quando tá vendo uma TVzinha, tu pode estar usando quando vai deitar, está de 30 minutinhos, de 20 a 30 minutinhos de uso. Eu gosto de levar ele para a cama, faço ali 20 a 30 minutos, deixo do lado da cama, quando acorda faz de novo. Sono maravilhoso, acorda, disposição maravilhosa. Certo? E aí durmo também em cima do fóton, que é maravilhoso. Bom, eu falei sobre kit, vou falar rapidamente para a gente não se estender. São vários produtos que estão dentro de um kit específico, chamado kit prata. Esse kit prata tem um equipamento desses, tem um photon pad para o tamanho da sua cama. Ele tem o new kit, aquele onde tem a palmilha que tirou a dor do joelho, desinchou o pé da pessoa. Tem uma fibra que nem essa, que me tirou a dor na coluna quando eu mais precisei. Então, a minha esposa mesmo sempre tem pelo menos uma na bolsa. E eu, como nunca deixo o Kenkobil longe de mim, eu tenho duas dentro do Kenkobil, mais uma. Então, eu tenho o Kenkobil, mas eu ainda boto duas lá dentro. Uma dessa aqui, ó, tô até as duas aqui, ó. Essa aqui e uma outra que já tá fora do plástico. Mais a esponjinha, que é maravilhosa. Então, isso está dentro do New Kit, mais o creme, mais a garrafinha. O New Kit tem aqui, ó. Mais a garrafinha, tudo está aqui dentro. Não vou abrir, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre ela. É. Dentro dessa garrafinha, que a garrafa é o de menos, tá? A garrafa você pode ter até a sua, mas tem as pastilhas de fóton. E aí vem uma grande vantagem. Aí tu vai dizer assim, tá, mas essa pastilha gastou, faço o quê? Ela não gasta. Tudo que tem fóton, paninho, se tu conseguir fazer durar o paninho, 70 anos de fóton te entregando fóton íon. São 70 anos. Mas isso é bom mesmo? Você pega um paninho desses aqui, ó, e você coloca um limão cortado, um vinagre, que seja do mesmo. Corta o limão no meio, ele é o mesmo limão. Bota um em cima desse fóton e bota outro bem longe. 15 minutos, tu vai ver que o que está em cima do fóton praticamente não tem acidez, e o que está fora tem acidez. Era o mesmo limão. O vinagre sendo do mesmo frasco, bota um pouco em cima, bota outro fora. Até o cheiro muda. O sal, o açúcar, o cigarro de quem fuma. Tu pega o cigarro ali e se tu enroscar nesse paninho, só, não precisa nem ficar com ele dentro. Se tu enroscar e passar ele assim, entrega para a pessoa não é o meu cigarro. Se tu deixar dentro 10 minutinhos, ela vai fumar. Mas, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Isso aqui não é meu cigarro. Ele tira a acidez de tudo. Inclusive, se fala muito de botar debaixo do prato que você come, para ficar só os nutrientes e tirar a acidez do que você come. E tem um estudo que mostra ali um frango. O mesmo os pintinhos foram separados, né? Uns foram criados da mesma forma como sempre, outros com a mesma água, com a mesma ração. Porém, foi colocado as pastilhas de fóton na água que eles tomavam e esse paninho debaixo do pote da ração.
Eles cresceram muito mais com massa magra. Aí cortaram, eles tiraram as vísceras do normal cheia de gordura. E as vísceras do fotonizado não tinha gordura nenhuma. A gente diz, quem você quer ser? Né? E esse Uhum. kit, então, que traz traz um escritório virtual, traz uma loja virtual, traz um curso para você aprender tudo sobre fóton, tudo sobre equipamento, tudo sobre os produtos e o negócio. Tá tudo junto. Tá ali. Você tem a disposição de ter isso. E aí esse kit ele te dá uma razão maior, que a partir do momento da aquisição dele, você pode ter um contato diretamente com a empresa e comprar diretamente dela com os benefícios de comprar direto numa fábrica. Certo? Ou Ótimo. tem com os produtos que são fantásticos e maravilhosos. Quem quiser tirar dúvida, fala com quem te convidou. A Uhum. Fátima? Fala com a Fátima. Acho que a Fátima já sabe mais, né? Com É. a Adri, com a Maria Alice, ou até comigo. Para Isso. quem me conhece, tem um contato, porventura, eu não vi todos que estão ali. Pode também tirar dúvidas, não tem problema nenhum. Tá certo? Agora, deixo com vocês perguntas e o que quiserem fazer aí, eu tô aí para esclarecer. Uma pergunta rápida, né? Eu sei que você já praticamente respondeu isso, mas eu só quero algo mais específico. Tem uma amiga minha aqui que ela tem um parente que está com câncer. Foi diagnosticado recentemente, né? Ela não fez essa pergunta. Eu quero fazer essa pergunta por ela. Ajuda? Muito. Nós temos casos, inclusive, no nosso pessoal, cara, o pessoal que a gente tem, de que tem muita gente nos procurando por isso, mas vamos lá. De câncer de pele, por exemplo, tá? 43 anos, até eu nunca vi durar tanto assim, porque o câncer de pele ele é danado, porque ele se liga com qualquer sistema e órgão, né? E a pessoa tinha 43 anos de câncer de pele, se tratando, fazendo químio, rádio, blá, 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 blá. Chegou um momento que ela não quis mais, desistiu, e ela estava com 43 anos de câncer. Quanto tempo ela fez? Bom, foi muito tempo, até o ponto dela cansar e desistir e querer morrer. Uma pessoa, tipo qualquer uma daqui, tá? Que me conheceu, comprou os produtos e ela tinha em casa, lá na cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Eu tô aqui no sul. Isso é o que eu acho mais lindo. Eu não teria nunca contato com essa pessoa. E ela é vizinha de frente dessa pessoa. Depois que ela melhorou e que ela viu que melhorava a condição de saúde da sua família e das pessoas ao seu redor, ela começou a olhar para a vizinha. Será que eu posso ajudar? E me perguntou, porque nós temos essa condição de ajudar todo mundo que tem um kit, certo? E eu disse: não, peraí, vamos lá, eu te ajudo. Tem sim, pode fazer assim, assim, assim. Ela chamou a senhora e disse assim: eu lhe faço gratuitamente 2 aplicações por dia. Eu me comprometo diariamente a fazer 2 aplicações. A mulher não queria criar esperança, coisa e tal, mas fez. Como era vizinha de frente de muitos anos, foi fazer. Até teve uma intervenção das filhas, para as filhas se insistiram mais para ela fazer, ela acabou fazendo. Ela não podia nem encostar todo o aparelho, ela tinha que fazer só a cabeça, o umbigo e os pés, porque tinha muita purulência, né? Tava sempre saindo pus pelas feridas. Então, o que ela tinha que fazer sempre era curativo. Então, ela começou a fazer, em 2 semanas não tinha mais a secreção. Aí ela começou a colocar mais perto das feridas. Em 6 meses, ela voltou no médico dela. O médico olhou para ela quando ela tinha desistido, que já fazia tempo, né? O médico olhou, achou que ela já estava morta. Disse: pô, achei que a senhora já estava morta. E não só isso, ele teve que fazer todos os exames nela e relatar que ela não tinha mais o câncer. Que show! Isso me alegra e muito. Então não é só para isso, por isso que eu disse que é de A a Z, porque ela entrega, mas então ela cura câncer. Não, ela entrega capacidade para o corpo. Agora, por favor, eu tenho um câncer, vamos viver mais alcalinamente, vamos botar mais oxigênio. O equipamento bota mais oxigênio na corrente sanguínea porque ele obriga o corpo a ter mais troca gasosa. Ah, ele tira acidez, detoxifica o corpo. O que que eu estou fazendo? Eu estou dando condição para o corpo e contra aquele ambiente que criou as células. Todos nós criamos células imperfeitas. Porém, nós temos um processo natural de eliminação, que é a apoptose celular, fagocitose.
depende de uma ou outra, né? Qual que estágio que eu vou estar utilizando. E eu me perco. E aí ele começa a crescer num ambiente ácido e sem oxigênio. Quando eu coloco o inverso, tudo acontece. Claro que vai ter aquelas pessoas que já estão numa fase tão precária que a gente tem que dar o saco vazio, ele não para em pé, né? Então tu tem que dar também alguma coisa, né? Ajustar na alimentação, isso é óbvio, né? Na hidratação, mas também dar alguns suplementos para que ela crie energia e o equipamento faz o resto. A tecnologia, né? É, Eu digo que é o tripé, é a água fotonizada, o fóton e o equipamento, para esses tipos de questões de graves, né? câncer, graves de câncer. Então, tu imagina, esses três já estão dentro do kit, por isso que eu digo que é a melhor situação é o kit. Sim, sim. E Pode aí perguntar. sobre a aquisição do kit, como o doutor Rafael falou, né? Depois vocês falam comigo, quem tiver interesse, eu falo com a Adriana ou com a Maria Alice, ou mesmo com o doutor Rafael, quem tiver contato com ele, né? E é, procuram um entendimento maior, né? De como fazer para adquirir o kit, não é, Adriana? O que que tu acha? Sim, sim, pode nos chamar e a gente organiza isso, né, aqui no grupo, bem tranquilo. Pois a gente pode postar aqui no grupo também de vocês Uhum. listas com preços para vocês verem, tá? Uma revista com informações também para vocês darem uma olhada, tá? E aí, claro, sempre conversando com a gente vê se tem alguma promoção no mês, que a gente sabe, né, doutor Rafael, que esse mês se mantém os preços, talvez o mês que vem, março, já vai Não, ter não, alteração de valores? Não, não é talvez. vai ter. Isso é padrão. Todo primeiro dia de março, tabela nova. Tá. Por Hum. quê? Porque sempre o ano anterior teve a inflação do ano, né? Normal, sei lá, 9%. O ano passado, se eu não me engano, foi 9, alguma coisa por cento que foi declarado. A gente nunca tem só isso, né? Mas declarado foi 9, alguma coisa. A empresa botou 6,7 por aí de inflação. Ela não botou exatamente o mesmo valor. Mas sempre, todo dia 1º de março, ela é uma nova tabela. É a tabela do novo ano. O ano começa em março, vamos dizer, para a empresa. Porque ela Tá. precisa desses 2 meses para verificar quanto foi de inflação e fazer o balanço de quanto teve, vamos dizer, né? Poxa, eles estavam fora do preço nisso, então eles precisam ajustar. Então eles fazem isso não no final do ano, porque senão se torna uma loucura. Então eles esperam janeiro e fevereiro e em março eles imputam a nova tabela. Então o que que eu vou dizer para vocês? Eu não sei qual foi a inflação, não vi, não fui olhar qual foi a inflação de 2025. Mas aproveitem fevereiro, porque é o último É. mês, independente, é o último mês da tabela anterior, de 2025. Aí vai gerar a tabela 2026. Então, mês de fevereiro vale muito a pena. Quando entrei, quando eu comprei o kit prata, e aí já aproveitei e comprei mais foto para os filhos, já na mesma hora. Comprei o kit prata e comprei mais dois, porque vi um fóton para mim, mas eu queria para os dois filhos já, porque eu sabia que era bom, então já comprei junto. Foi exatamente em fevereiro. E aí, pum, virou a tabela. Eu consegui ainda comprar porque me mostraram. Eu tive a felicidade de ter uma visita do presidente da empresa e de um distribuidor na época. E aí eu já sabia que era bom. Eu digo, olha, é isso que eu quero. Pode me entregar. E ele disse, olha, que coisa boa que está fazendo agora. Não sabe, mas primeiro dia de março sempre sobe. Então já está te ajudando nesse sentido. E foi maravilhoso desde lá. Eu utilizo e vejo resultados maravilhosos nas pessoas. Ai, obrigada, doutor Ah, Rafael. tem, tem uma Enfim, pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta aqui, é legal. A Daniele, ela está em Portugal. Ela está perguntando como adquirir a partir de Portugal e como fazer o pagamento, né? Em Portugal é uma situaçãozinha que a Adriana, a Maria Alice e o doutor Rafael ainda vai pesquisar para a gente, né? Mas eu tenho muito interesse sobre isso, tá, pessoal? Eu também estou pesquisando, estou aí pedindo para a Adriana pesquisar sobre isso e o doutor Rafael, para a gente ter como adquirir aqui em Portugal, ou se não tiver como adquirir, porque a empresa existe aqui também, mas talvez seja melhor a gente importar do Brasil. Nós estamos estudando essa situação, tá? Depois a Adriana e o doutor Rafael, eles dão é, uma luz para a gente.
tá? Por Isso enquanto, nós aí. vamos ficar conversando lá no grupo, tá, pessoal? Acho que uma pessoa me procurou aqui, que está aqui, que me mandou uma mensagem aqui. Deixa eu ver. Acho que é uma pergunta. Não sei se está aqui, se ela está aqui no grupo. Tinha visto aqui. Olha, queria saber, não sei o quê. Vocês não conseguem escutar um barulhinho que está acontecendo agora, não, né? Só eu. Não consigo escutar. Não. Ele tá fazendo um leve barulhinho. Por quê? Ele é totalmente silencioso, não faz barulho nenhum, é zero. Porque É outra coisa. eu tô com Um colar. um colar de fóton. E aí ele tem magnetismo junto. Então, quando eu boto o equipamento, ele faz... zzz. É bem gostoso, bem bacana. Até o solzinho é bom. Diga, tem mais Sim. perguntas? Acho que por enquanto é só. Vamos continuar conversando lá no grupo, tá, pessoal? Vamos colocar a gravação lá também. Já algumas pessoas me pediram para colocar a gravação lá depois, O que que eu tá? posso dizer para vocês? Venham ao mundo fóton. Venham para o mundo fóton. Quem entra, como diz as meninas, não consegue sair porque é maravilhoso, tem mais energia, tem mais vontade. A Adri já me comentou algumas vezes assim, como é que tu tem tanta energia de estar atendendo, tá dando aula, tá dando Zoom e viaja e faz e acontece? É, bem ao mundo fóton. Você vai sentir isso também. Você vai ver que você resiste muito mais. Pessoal, da minha parte, tudo de bom. Espero que todos tenham ação sobre as suas vidas, sejam interagentes dela, né? Façam, coloquem em ação, busquem. Se deixar pelo mundo, a gente perde saúde. A gente tem que lutar por ela, que é o nosso maior bem, maior patrimônio que nós temos é a nossa vida, a nossa saúde. Façam isso e tudo de bom e que o nosso Criador proteja a todos e que a gente possa estar junto por muitos e muitos e muitos e muitos tempos. Mais uma vez, um grande abraço, tudo de bom, um beijo grande e quando precisar, só contar. Gente, a gente ter acesso, a possibilidade de ter acesso a uma tecnologia que estimula o processo de autocura é tudo que a gente quer, pessoal. Entendeu? É muito precioso isso. Obrigada, doutor Rafael. Obrigada, Adriana. Obrigada, Maria Alice. Obrigado vocês todos que estão aqui. Qualquer dúvida me procura no particular ou então deixa pergunta lá no grupo que a gente vai trocando essas ideias, tá bom, pessoal? Beijo para vocês. Obrigada. Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, doutor Rafael.